Fala galera, tudo tranquilo? Mais um vídeo do 4 na Mesa começando. Como de costume, quinta-feira a gente está trazendo o 4 na Mesa Responde. Inclusive, se você quer ter a sua pergunta respondida, deixa aqui nos comentários que na semana que vem a gente traz aí o que você quiser saber. Pode trazer que a gente vai mandar a resposta na íntegra. Vou deixar aqui também o link das redes sociais, caso você ainda não acompanhe. Estou disponibilizando aqui embaixo antes de começar com as perguntas, que inclusive tem uma bem polêmica, bem interessante aí hoje. Acho que vocês vão curtir. Deixa sua inscrição aqui, deixa o seu like se você ainda não está inscrito no canal, se você quer conhecer um pouco melhor o 4 na Mesa. Então, vamos lá, vamos partir para a primeira pergunta. A primeira pergunta que tem aqui: quais ações você tem na sua carteira? Então vamos lá, a primeira delas, vale ressaltar, não é recomendação, não é indicação, estou falando só o que eu tenho na minha carteira. Ambev, uma das empresas que eu mais gosto no Brasil, uma cultura organizacional top, absurda. Quer saber mais? Livros Sonho Grande, os melhores livros que eu já li, conta a história dos fundadores e da própria empresa, como é que foi tudo lá no começo, Sonho Grande. Segunda, Petrobras, não gosto de empresa muito conectada ao Estado, mas queria ter exposição ao setor petrolífero e achei Petrobras durante o momento de pandemia em um preço muito atrativo. Hoje eu olho com ela no longo prazo, para o longo prazo, acredito que ela tenha potencial de crescimento, destravando algumas amarras internas que a empresa ainda possui, mas tá lá a Petrobras com foco em também longo prazo. Tenho Gafisa, construtora. Gafisa acabou que eu comprei ela tem alguns anos já e passou por vários momentos, vários erros que eu tive com essa empresa. Me posicionei errado na época que eu comprei lá atrás e acabei ficando, fiz um estudo, mantive a posição nela, apesar de ter oscilado ao longo do tempo, eu ainda tenho Gafisa na minha carteira. Quarta empresa, Kroton, na verdade Cogna, né? Cogna, que é a antiga Kroton do setor educacional, um setor que eu queria ter na minha carteira, o setor de ensino privado. É uma grande, uma gigante, uma empresa referência no setor. Tem um gestor que é o Rodrigo Galindo, que eu considero muito competente, eu particularmente, e acredito, acho importante ter essa parte dentro da minha carteira aí, até relevante de Cogna, né, a antiga Kroton. CEMIG setor elétrico. Eu acho muito importante, a CEMIG paga dividendos, é uma empresa que está próxima aqui, então que eu conheço um pouco a questão de operação, é uma empresa que atua aqui em Minas Gerais, então tem uma proximidade. É um setor em si com difícil penetração, o setor elétrico tem uma penetração difícil, então é uma empresa que fez sentido para mim. Vários outros fatores, de fato, todas essas que eu falei, é claro que a análise é muito mais profunda, mas o intuito é só passar um pouquinho por altos motivos de eu ter comprado. E por último, se eu não me engano, pensando aqui se não falta nenhuma, acho que não, só falta a Oi. A Oi eu comprei mais, entre aspas, como uma aposta. Até vejo alguns pontos que, se forem bem explorados, podem destravar um possível turnaround da empresa. Nada muito nítido, mas é uma empresa que estava com o valor da sua ação, individualmente falando, muito barata, né? A ação chegou aí próximo da casa dos 50 centavos, muito barata, muito acessível ao mercado, muita gente acabou comprando, e apesar de não ter muito nada, claro, todo mundo tá nessa expectativa. Acho que tem gente que tem até muita fé nesses pontos que eu citei. Eu acho que eu sou um pouco mais cético quanto a isso, até entendo que tem essa possibilidade, mas não é nada muito certo, mas também não escapei, então eu tenho uma parte da minha carteira em Oi. A segunda pergunta que tem aqui é se vale a pena ter dólar na carteira como proteção. Totalmente sim, por quê? Primeiramente, a bolsa é cíclica, a bolsa de valores brasileira, o Ibovespa, um índice aí que representa as principais ações brasileiras, ele vai passar por oscilações, por movimentos, por períodos de alta, por períodos de baixa, e isso é comum ao longo da história. E onde que entra o dólar nisso? O dólar é antagônico, historicamente, ao Ibovespa. O que isso quer dizer? E geralmente, isso com base nas análises gráficas aí, a gente compara o gráfico das duas variáveis ao passado, a gente puxa isso para o passado e consegue observar que tem uma sintonia reversa muito forte, ou seja, quando o dólar sobe, o Ibovespa cai, quando o Ibovespa cai, o dólar sobe, e isso traz uma forma da gente se proteger enquanto carteira. Por quê? No momento que a gente está tendo uma subida muito forte do Ibovespa, provavelmente a gente vai estar tendo uma queda também consideravelmente acentuada da moeda americana, então a gente seguindo um princípio muito básico, que é comprar barato e vender caro. Se a nossa carteira, percentualmente lá, que tem a parte Ibovespa, está já ganhando muito dinheiro, o que a gente pode fazer? Diminuir algumas posições, não encerrar, mas diminuir algumas posições, aumenta a sua exposição ao dólar. Naturalmente, quando o dólar estiver disparando e o Ibovespa estiver caindo muito, você faz o movimento contrário, vai diminuir um pouco a sua exposição no dólar, acha boas oportunidades
na Bolsa Brasileira e vai fazendo essa movimentação. Ao longo do tempo você vai construindo um patrimônio e o dólar serve muito como essa proteção, essa segurança aí nos momentos que a Bolsa Brasileira estiver em queda. Formas de se expor ao dólar: IVVB11, eu tenho na carteira inclusive, e outra que eu tenho, falando dois exemplos que eu tenho, fundo cambial. O gestor negocia os contratos futuros de dólar, diretamente vai acompanhar a oscilação da própria moeda americana. O IVVB11 é um ETF que vai acompanhar o índice S&P 500, né, que é aquele índice das 500 maiores empresas americanas. Então, além da exposição ao dólar, você está comprando também essas 500 empresas aí, claro, cada uma um pedacinho delas, mas também tem essa exposição ao dólar. Eu tenho essas duas formas aí de exposição na minha carteira e acho muito interessante, muito válido. A terceira pergunta que a gente tem aqui: como analisar, até puxando um pouco a sarjeta para o meu lado, como que eu analiso um fundo de investimento? É claro, eu vou responder aqui alguns pontos, principalmente para quem está começando a analisar. Depois que você for construindo uma linha de raciocínio, é lógico que você vai agregando fatores mais complexos, análises mais profundas, mas para quem está começando, para ter uma linha de raciocínio sólida, primeiro, análise qualitativa do fundo. O que é análise qualitativa? Olha o que o fundo está disposto a fazer, qual que é a expectativa mesmo do fundo, qual que é a estratégia de investimento dele, quais são os próprios objetivos. Então, lá na lâmina você vai ver, o fundo vai falar: esse fundo investe em tal coisa no intuito de gerar renda no longo prazo, tem muita exposição, está sujeito à volatilidade. Então observa isso, compara com a sua expectativa, com os seus objetivos, porque de cara você consegue pontuar se aquele fundo é ou não para você. Tô lendo lá que o fundo tem um objetivo de longuíssimo prazo, é um fundo que tem o intuito de proporcionar recursos aqui 10, 20 anos, e eu tô precisando fazer uma viagem no final do ano. Fundo que está sujeito à volatilidade, eu vou colocar o dinheiro nesse fundo? Não. Então você começa já a filtrar os fundos por aí, faz essa análise qualitativa, olha qual que é a estratégia, o objetivo e alinha com a sua perspectiva, com os seus interesses. Análise qualitativa: aí você fez a análise lá, né, do cenário, dos objetivos, você parte para análise qualitativa, análise dos números de fato, pega o histórico do fundo no longo prazo. Nunca olhe para curto prazo, o fundo que rendeu no mês passado 200% do CDI, o fundo que rendeu 30% acima do Bovespa. Não confia nesses papos furados aí de rentabilidade de curtíssimo prazo ali, porque isso não vai garantir nada, bem como a de longo prazo também não, mas ela vai te dar uma visão muito mais clara do que a do curto. Então olha 10, 20, quantos anos você conseguir, histórico do fundo, momentos de crise, como que esse fundo se saiu, a trajetória da própria gestora, outros fundos. Analisa de forma quantitativa os resultados entregues com base, né, no benchmark, na referência desse fundo. Ele bate o objetivo dele, o benchmark que é aquela referência, ele vai estar batendo essa referência ao longo do tempo. Como que esse fundo performou no longo prazo, falando de rentabilidade mesmo, histórico. Outro passo muito importante: liquidez. Olha se o fundo que você está entrando é compatível, mais uma vez, com os prazos e demandas que você está necessitando, igual eu falei, exemplo da viagem. Não entra num fundo que tem uma liquidez D+30 se for um dinheiro que você possa vir a precisar. Então, eu quero colocar esse dinheiro aqui em um fundo só para deixar ali rendendo, corrigindo, mas se vier uma oportunidade de negócio eu vou ter que tirar esse dinheiro rápido e aplicar. Então você não vai colocar num fundo que tem uma liquidez D+40 dias. O que significa isso? Você vai pedir o resgate, daqui a 40 dias você vai ver o seu dinheiro. Não tem como. Ou então você vai pagar uma taxa e vai perder dinheiro. O que você faz? Você coloca um fundo de renda fixa, um fundo que tem uma liquidez D+0, D+1. Por quê? Precisou do dinheiro, resgatar de forma rápida. Então olha, essa questão da liquidez, se faz sentido para você estar investindo. E outro ponto é o tipo de fundo, né? A gente vai ter vários tipos de fundos de investimento. Olha qual que é o tipo de fundo que é mais adequado para o que você quer no momento. Então, se é fundo de renda fixa, se é fundo de ação, se é fundo cambial. A gente tem os fundos multimercados, que tem várias opções. Então vai olhando, vai se familiarizando, namorando a plataforma da sua corretora, seja qual for a corretora, e entenda qual o melhor tipo de fundo para você no seu momento específico. Por último e não menos importante, tributos, custos e taxas dos fundos. Então, taxa de administração, taxa de performance e principalmente ênfase no imposto de renda. Então, fica de olho, taxa de administração sempre compatível com o tipo de fundo. Fundo de renda fixa, próximo de 0,5% no máximo. Se a gente tem a taxa de juros, a Selic, a taxa de juros básica da economia, girando na casa dos 2, 3%, a gente não pode ter um fundo de renda fixa cobrando 2% de taxa de administração. Então, fundo de renda fixa girando em torno de 0,5%, fundo de multimercado
multimercado 1,5%, fundo de ação 2, 2,5%, 3%, dependendo. Claro que não é uma regra, é só para ter um norte, um referencial um pouquinho de quanto que seria mais ou menos essa taxa de administração. Performance geralmente não foge muito, 20% acima do referencial, e imposto de renda a gente vai ter aí nos fundos de renda fixa, de multimercado, provavelmente um imposto regressivo. Então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro aplicado, menos você paga de imposto. E os fundos de ação são geralmente 15% na retirada. Então, na hora que você for retirar, você vai ter 15% de tributo sobre o seu lucro, sobre o seu rendimento. Vale ressaltar para o fundo de renda fixa e multimercado cambial também a alíquota mínima que você chega, ou seja, passou de 720 dias, é a alíquota mínima que vai chegar, você também vai estar pagando 15%, só que aí vão ter outras formas de desconto, provavelmente vai ser o Come Cota. Pesquisa mais sobre isso porque costuma assustar, principalmente quem está no começo, vai reduzir o seu número de cota como forma de tributo, isso pode te assustar, mas pesquisa um pouco melhor porque é muito importante. A quarta pergunta aqui, bem polêmica, conta sobre a treta do 4 na mesa em Gramado, na íntegra, vai na íntegra essa história. A gente estava em Gramado, eu, Vinícius, Miguel e Almir. Vale ressaltar, a gente estava com 2 agregados também, o Henrique que é da QR Company, fundador da QR Company, uma marca de roupa fera, link está na descrição. Henrique, parceiraço nosso. Tava também o Fernandinho que mora comigo, grande abraço, amigão meu e amigão do 4 na mesa aí, do pessoal também do 4 na mesa, parceiraço. Estávamos nós 6 na Serra Gaúcha, Gramado, Serra Gaúcha, um frio danado, todo mundo de touca, cachecol, 4 blusas, 2 calças, meião, meia, 2 sapatos, aquela confusão. A gente estava num evento e dado o momento do evento, rolou um bate-boca lá com uma galera de São Paulo, não sei direito o que foi o teor desse bate-boca, não tava na hora, sei o que aconteceu, e no final da festa a gente encontrou essa rapaziada aí de São Paulo, e aí foi uma confusão, cachecol voando para um lado, touca pro outro, até meião saiu do pé, mas nada de muito mais grave que isso. O 4 na mesa, eu acredito ter sobressaído, positivo pro 4 na mesa o resultado final, mas teve essa confusão aí na beira da lagoa, uma confusão danada, mas que resolveu ali na hora, nada demais, saldo positivo. Reflexos do movimento. A quinta e última pergunta é a seguinte: vale a pena operar em day trade? Não vou te falar o que você deve ou não fazer, vou falar a minha opinião sincera como alguém que já fez day trade. Quando eu comecei, eu gostava de day trade, acordava 10 horas da manhã, ficava lá, compra, vende, ganhava 50 reais, perdia 30, ganhava 120, perdia 150. Resultado, eu nunca tive lucro efetivo com day trade, já tentei, já estudei, nunca tive lucro efetivo, foi lá no comecinho isso, mudei minha perspectiva, estudei mais os grandes investidores internacionais, falando de Warren Buffett como exemplo, aí, um dos maiores investidores do planeta. Aqui no Brasil a gente tem o Luiz Barsi, a gente tem o Luiz Alves, grandes exemplos. Os grandes investidores advêm da construção de patrimônio com foco em boas empresas, em uma construção em longo prazo, e eu acho que eu pude ver isso. Se você quiser testar o day trade, sinta-se à vontade, não estou falando que você não deve, mas eu tenho um retorno muito melhor. Hoje eu tenho uma estrutura de carteira, eu tenho muito mais consciência do que está acontecendo e eu tenho um retorno muito mais bacana, muito mais sólido do que na época que eu fazia o day trade. Então a minha opinião é a construção de fato do patrimônio em longo prazo. Eu acho que day trade não vai, principalmente para você que não está envolvido 100% no mercado financeiro, não vai ser que vai te garantir a construção desse patrimônio de forma sólida. Então o meu foco hoje não é esse, eu não recomendo particularmente, mas também não vou falar que você não deve, não tem que fazer, vai de cada um, só fica aí a minha opinião. Segue a gente aí nas redes sociais que eu estou disponibilizando na descrição, segue aí a QR Company do Henrique, uma marca de roupa que eu já falei, sensacional. Não deixa de se inscrever, pra gente é muito importante poder dar essa moral. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação, então tiver vídeo novo, você tá recebendo esses vídeos. E se tiver gostado do vídeo, dá um like e o seu feedback também, os pontos de melhoria, pra gente é muito importante. Toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Então a gente vai ficando por aqui e um grande abraço.